Que a paz do Senhor esteja com todos. Eu quero neste momento ministrar a respeito de liderança com Deus. Hoje, na nossa primeira aula, estaremos falando exatamente de alguns pontos importantes quanto à necessidade da igreja e a nossa posição como líderes. Vamos atentar a cada ponto, vamos abrir a Bíblia e fazer a leitura, acompanhe cada detalhe, anote suas perguntas e envie para nós. Muito obrigado e que Deus abençoe. Ok, vamos fazer a leitura de 1 Pedro 4,10, que diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E nós iremos estar estudando juntos a respeito da liderança da igreja e como nos capacitar, como entender de fato qual é o nosso papel como líder. Olha só, nós temos que aproveitar todo o tempo, tanto é que você me vê dentro do carro. Pois é, aqui estou dentro do carro e aqui mesmo no carro estou gravando esse vídeo para nós estudarmos juntos a respeito dessa necessidade da igreja. Quanto à necessidade da igreja, vamos parar para pensar um pouco. Como nós vamos avaliar a necessidade da igreja? Ou as necessidades da igreja? Eu quero colocar como tema principal hoje que a estratégia precisa ser planificada de modo que os participantes possam aproveitar 100%. Isso significa que nós devemos criar estratégias, objetivos que incremente as forças ou o ponto forte da igreja. Abrindo 1 Pedro 4,10, eu quero que você leia e medite no que nós estaremos estudando. Numa entrevista com um experimentado consultor de igrejas, que aqui nos Estados Unidos é muito comum, consultor de igrejas são aqueles que são preparados tanto na área administrativa, como na área de marketing, como na área também de estratégia evangelística, como estruturar uma igreja, como planificar, como colocar a igreja dentro de padrões específicos para o crescimento espiritual e em números. E diante desse preparador, ou consultor de igrejas que apoiam a liderança, ele em seu livro, ele chama Canon Callahan, e no seu livro 20 Keys in a Effective Church, que seriam 12 chaves para uma igreja efetiva, ele trata acerca de uma igreja que pode começar a avaliar as suas necessidades e marcar um rumo para um futuro crescimento. Para isso são 12 chaves específicas. E ele coloca uma pergunta-chave que é a seguinte: como uma igreja pode avançar? Como que a igreja cresce? Segundo ele, um treinador sábio, ele nunca estabelece jogadas onde jogadores, dentro de um treinador de futebol, por exemplo, que ele não vai estabelecer metas que os jogadores ou que jogadas que os seus treinados, os seus jogadores não possam realizar. A igreja necessita adequar todos os seus objetivos a essa equipe que ele possui. Então, a arte de ajudar a igreja a avançar é construir os objetivos sobre as forças ou sobre os pontos fortes que a igreja tem naquele momento, ou principalmente na atualidade onde está trabalhando. A igreja que nega as suas forças, os seus pontos fortes, na verdade está negando os dons de Deus para si. E a igreja que reclama suas forças, reclama os dons de Deus. E quando perguntaram a ele o quanto é importante para a igreja estabelecer as suas prioridades, ele diz assim: em primeiro lugar, eu utilizo o termo objetivos mais do que prioridades. As prioridades podem ser vagas. Os objetivos são específicos, medíveis, concretos e alcançáveis. Em segundo lugar, toda igreja tem objetivos. Assim, devemos fazer algumas perguntas chaves que são as seguintes: a igreja sabe quais são os seus objetivos? Esses objetivos estão ajudando a igreja a fazer aquilo que Deus a chamou para fazer? Se nós conseguimos responder essas perguntas, nós começamos exatamente a estabelecer as metas diante desses objetivos. Quando se pergunta a ele o que acontece quando a igreja desenvolve objetivos específicos, ele responde o seguinte: fica muito mais fácil para encontrar uma liderança correta. Uma das igrejas que ele assessorou tinha muitos líderes bons e um excelente pastor.
As forças do pastor ou o ponto forte que ele possuía se baseavam em desenvolver e manter uma programação e atividades adequadas à igreja. Em todas as igrejas por onde ele passou, havia desenvolvido programações consistentes. Todavia, essa igreja anelava ter um pastor que praticasse o cuidado pastoral e que capacitasse os laicos para as visitas. Também queriam uma adoração e uma mensagem mais dinâmica. Entretanto, o pastor passava o tempo todo dizendo: devemos enfatizar na programação de nossa igreja. E a igreja respondia: isso já nós fazemos muito bem, o que queremos é um pastor, um bom pastor e de um bom pregador. Ou seja, não estava casando os pensamentos e objetivos tanto da liderança quanto da igreja. E se isso não acontece, com certeza a igreja está correndo um sério risco. De que maneira a igreja perde a visão? As maneiras mais frequentes, ele respondeu, são 3. Primeiro, o pastor e os líderes ficam enrolados no síndrome do dever. O que significa isso? Eles decidem o que a igreja deve fazer, isso ou aquilo, e ponto final. Segundo, o pastor e os líderes principais são tentados a universalizar os programas. Tipo assim, se uma ideia funcionou bem naquela igreja, eles assumem que funcionará bem na igreja deles também. E não é bem assim. Eu preguei algumas semanas atrás em Califórnia e dizia o seguinte, que a armadura de Saul não serviu em Davi. Em termos práticos a nível de igreja, o que isso significa? Significa exatamente que as ferramentas que as outras igrejas usam, as experiências das outras igrejas podem parecer boas, parecer interessantes, mas nada mais são do que experiências alheias. E Deus quer que cada um de nós venhamos a experimentar exatamente cada porção prática que Ele tem nos dado. E a palavra do Senhor fala que Ele nos deu as ferramentas e as armas para a nossa milícia. E são poderosas nele. Então nós devemos entender isso. Terceiro, às vezes as pessoas buscam uma agulha num palheiro. O que significa isso? Alguma ideia ou programação que transformará a igreja. O que chamo de conquista a curto prazo, de rápido alcance, altamente visível e de satisfação imediata. Isso não existe, meus irmãos. Quando nós trabalhamos como igreja, tudo é um processo. E nós temos que entender um processo leva tempo. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Nós vamos falar isso na próxima aula. Então é importante que nós tenhamos a noção, a ideia, o controle de todo esse projeto, mas estabelecido em prática. E dentro dessa visão prática, objetivamente, quais são os objetivos? Para que nós venhamos suprir não só os projetos, mas que nós possamos alcançar passo a passo cada objetivo que nós estamos traçando. Perguntaram para ele: como você se aproxima de igrejas onde os objetivos não se encaixam com a sua competência ou compatibilidade? Ele respondeu o seguinte: ao trabalhar com as igrejas, a tentação é pensar que alguém, no caso o pastor, a junta ou a própria igreja, simplesmente é incompetente por não ter dado certo, por não conseguir casar as ideias, por não conseguir trabalhar em conjunto ou em unidade. Eu sempre começo com a ideia de que não existem pessoas ou igrejas incompetentes. O que ocorre na maioria dos casos, disse ele, é que há uma desigualdade de compatibilidade ou de competência. Eu espero que o pastor ou a igreja trabalhem em áreas onde ambos sejam competentes, ou seja, haja um trabalho em comum, em conjunto, e que sigam aumentando essas forças, que eles possam somar em vez de dividir e ficar lutando entre si. Perguntaram para ele: a maioria das igrejas reclamam por estarem fazendo demais ou muito pouco. Ele respondeu o seguinte: na maioria, as igrejas possuem exagerados ou incontáveis objetivos. Ironicamente falando, essas igrejas com certeza alcançam muito pouco resultados. É verdade, gente. Muitas vezes nós queremos colocar muitos objetivos para serem alcançados, muitas metas e às vezes absurdas, que nós não vamos conseguir em um ano, em um mês. Talvez queremos que aquilo aconteça em um dia. Começamos um projeto, um culto novo e já queremos que aquele culto destaque. Mas, gente, tempo ao tempo.
Projeto tem que existir, mas dentro de objetivos a curto, médio e longo prazo. Permita que Deus trabalhe isso e direcione isso de alguma forma especial. Perguntaram para ele: você conhece alguma igreja que tenha quebrado esse padrão, desses sentimentos, dessas dificuldades? Ele responde o seguinte: a chave é o progresso, não a perfeição. Porque muitas vezes nós procuramos uma igreja perfeita, meus amados. Ele continua dizendo assim: os 3 elementos fundamentais para isso são o progresso, o ritmo e a oração. Claro, o progresso porque a igreja tem que ser progressiva, não pode se acomodar e parar no tempo. Ritmo é a velocidade com que você se programa para que essa progressão aconteça. E oração é prioritariamente importante para que a igreja cresça. Você vai ver que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela passava orando. E com certeza foi a oração que estabeleceu a vitória e o crescimento dessa igreja primitiva. Quando a igreja se concentra no avanço, não na perfeição, estabelece objetivos realistas e alcançáveis, e não uma coisa que nunca vai chegar. Não é como um amor platônico. E isso, como consequência, traz ação e não atropelamento. A gente não atropela nada, nem sentimento dos outros, nem dificuldade dos outros. Pelo contrário, nós caminhamos paulativamente, passo a passo, segundo a capacidade de cada um. Sim, podemos conseguir realizar isso. Vai ser um ponto muito importante, é a frase que deve acontecer dentro da igreja. Nós conseguimos realizar esse projeto porque está ao nosso alcance. Essa ação traz satisfação, ela cria satisfação e não depressão. A depressão é gerada por não conseguir, pela insatisfação. Nossas vidas contam para a obra de Deus porque nós vamos ver o resultado. A satisfação não cria dependência, pelo contrário, traz crescimento e desenvolvimento, não em números, mas em termos de maturidade na missão divina. Isso, consequentemente, pode resultar em números. Mas nós temos que pensar inicialmente na maturidade da igreja, porque somos líderes, e como líderes, a igreja precisa crescer. Como uma igreja pode determinar as metas, ou que essas metas e objetivos são prioritárias? Esse treinador ou esse consultor responde o seguinte: primeiro, é preciso encontrar os objetivos que se baseiam na competência, capacitação, compatibilidade e resultam na confiança da igreja. A igreja tem que se sentir segura. Segundo, é preciso ampliar primeiro uma força de cada vez, cada ponto forte de cada vez. Tome qualquer ponto forte atual que represente, em uma escala de 1 a 10, um 8. Avance o melhor até que chegue a um 9 ou 10. Incremente suas forças, essas fortalezas, esses pontos fortes. Faça aquilo que sabes fazer melhor. Isso significa, naturalmente, que você irá querer estar em paz com algumas debilidades, pelo menos por um momento. Ou seja, inicialmente, não procure os pontos fracos para fortalecer. Procure os pontos fortes para incrementar. Isso vai trazer satisfação porque você vai ver resultado daquilo que você está fazendo. Terceiro, aqui encontram 4 perguntas que espero que a igreja faça para si mesma. Quais são os nossos problemas? Quais são as nossas necessidades? Quais são os nossos pontos fortes e nossas debilidades? Quando começarmos com nossas debilidades, estamos numa posição um pouco vulnerável para lidar com elas. Então, nós temos que pensar a respeito de que essas debilidades, de acordo com que aquilo que nós temos de forte vai se estruturando ainda mais, ela fica muito melhor e muito mais fácil de ser trabalhada. E quarto, vamos adicionar sobre tudo isso objetivos complementares. Porque aí nós vamos capacitando a igreja, nós vamos nos capacitando e cada vez mais complementando novidades em nossa igreja. Como a igreja deve pensar sobre ela mesma ao começar esse processo de planificação? Perguntaram a ele. Ele respondeu, como uma missão, simplesmente. O propósito da planificação é o colocar em ação na missão. Isso significa que se eu coloco que eu tenho que pensar na igreja como uma missão, e eu tenho uma missão aqui, a igreja tem uma missão, então o processo de planificar essa missão é, na verdade, agir dentro dessa missão com esses propósitos, colocando elas em ação.
O objetivo supremo da planificação é ajudar as pessoas, podendo ser que se unam ou não à igreja. Muitas vezes essas pessoas novas que começam a chegar simplesmente sejam transeuntes que passem por ela. Pode ser que elas não fiquem, mas o nosso objetivo não é de fazer crescer uma instituição. O nosso objetivo principal é fazer crescer uma missão. Olha só que interessante. Pensem nisso. Não importa qual seja o nosso tamanho como igreja, o nosso propósito é fazer ela crescer com uma missão. A nossa missão não é ganhar almas. Então, ao invés de proporcionar um inchaço da igreja, vamos projetar e vamos realizar, vamos proporcionar à igreja um verdadeiro crescimento. E qual é o maior erro na planificação a longo prazo? Na tarefa de, na verdade, criar um projeto a longo prazo, consiste, na verdade, em detalhar que a igreja estará dentro ou estará fazendo daqui 3 anos, ou ao invés disso, vamos começar a planificar o longo prazo, sabemos dentro do projeto daquilo que nós podemos alcançar hoje. O erro está que um projeto daqui 3 anos, nós não vamos ver um resultado tão rápido. E nós muitas vezes começamos o projeto pensando que o resultado começa amanhã. Por isso que muitas vezes nós temos muitos erros nessa planificação. Planificar a longo prazo significa que nós devemos criar pequenos planos a curto prazo que vão se complementando no passar do tempo até chegarmos no objetivo maior, que é o longo prazo. Para que a igreja não se perca no meio do caminho e principalmente não desanime a liderança. É um ponto a ser pensado. E eu quero que você pergunte a você mesmo. Será que você sabe quais têm sido os seus objetivos nesse ano que passou? Faça uma lista e numere eles. Vamos ver se você está por dentro disso. Segundo, qual é o ponto forte de sua igreja? Sem nenhum sentido pejorativo, o que a sua igreja faz melhor em comparação às outras? Terceiro, quais dos objetivos para o próximo ano podem incrementar o seu maior ponto forte dentro da igreja? Quarto, de que maneira o pensamento de sua igreja como missão mudará o seu foco? Porque de repente você não pensou nisso até agora. Então chegou o momento. Vamos pensar? Ore ao Senhor, que Deus te abençoe. Pense e reflita nessas perguntas e repasse na sua cabeça, nas suas ideologias, no seu contexto diário, tudo isso que nós falamos hoje. E vamos começar um novo momento, uma nova história, construindo uma liderança com Deus. Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que direcione a todas as coisas. Deus abençoe.